Fala galerinha do Na Trilha da Biologia, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade ao Plano de Ensino Tutorado 4, PET 4, semana 3 do segundo ano do ensino médio, com o tema algas. Tá? As algas são um dos representantes do reino protista, um reino um tanto quanto bagunçado, pois englobam dois grupos de seres vivos que não se relacionam tão proximamente em relação ao parentesco, que são as algas, que a gente vai falar agora, né, que são uni- ou pluricelulares, fotossintetizantes na sua maioria, ou seja, autotróficas na sua maioria, enquanto os protozoários, que a gente já viu em aulas anteriores, são exclusivamente unicelulares e são heterotróficos, mais parecidos com uma célula animal. Contudo, os animais apresentam o quê? Apresentam estrutura sempre pluricelular. E os protozoários, como a gente já viu, são organismos unicelulares. Mas, sem mais delongas, vamos ver o que temos aqui sobre as algas e aprender um pouquinho sobre a sua importância ecológica, sobre os seus diferentes tipos e características. Na primeira questão, nós temos o seguinte: as algas são organismos encontrados tanto em água doce como em ambiente marinho e, apesar de terem diversas utilidades para o homem, muitas vezes causam transtornos quando crescem em proporções indesejáveis. Esse processo, muitas vezes acompanhado de grande liberação de toxina, recebe o nome de quê? Floração das algas, ou bloom. Tá? Esse bloom de algas, essa floração das algas, é ocasionada por excesso de nutrientes que pode ser trazido pelo esgoto, né, que é derramado no mar, ou até mesmo por um processo natural em que as ondas e as marés pegam nutrientes que estavam apenas no solo e jogam de volta para cima, onde estão essas algas, essas microalgas unicelulares, compondo ali o fitoplâncton, que fica disperso ali pela água, nadando ali ao sabor da maré. Então, a nossa resposta dessa questão, tá, é floração das algas. Então, vamos lá, é um termo bem específico, tá, que a gente usa para quando tem essa proliferação, né? Um dos tipos de floração das algas bastante nocivo é a maré vermelha representada aqui, que é uma floração de uma alga conhecida como dinoflagelado ou pirrófita, que quer dizer planta de fogo, né? Porque antigamente as algas eram colocadas dentro do reino vegetal por suas características fotossintetizantes e pelas suas semelhanças celulares. Mas hoje a gente sabe que essas pirrófitas, as corófitas, que são as algas verdes, as feófitas, que são as algas pardas, fazem todas parte hoje do grupo do reino, né, chamado de reino protista. Então, aqui a gente tem um exemplo de maré vermelha, que é uma floração das algas por excesso de nutrientes. O problema dessa maré vermelha, a gente vai ter uma questão ali embaixo falando sobre isso, é que ao morrerem, depois que os nutrientes acabam, muitas dessas algas acabam liberando neurotoxinas, né, toxinas na água, que são nocivas para os outros seres vivos, para a fauna aquática do local. Então, a gente ficar de olho nisso aí também. Na questão 2, nós temos a figura abaixo ilustra a alga unicelular biflagelada, que se enquadra num filo que apresenta cerca de metade dos seus representantes sem capacidade de realizar fotossíntese. Então a gente tem pelo menos duas situações aqui que nos ajudam a identificar qual grupo que é. O fato dela ter dois flagelos e uma parte do grupo sem capacidade de realizar fotossíntese. Então, algumas espécies marinhas estão relacionadas com as marés vermelhas, uma terceira característica importante aqui. A gente sabe que as marés vermelhas são causadas por algas unicelulares, às vezes de coloração avermelhada, não como essas daqui, tá, da figura, mas às vezes de coloração avermelhada, que são chamadas de dinoflagelados por apresentarem dois flagelos, na posição vertical, vamos dizer assim, que bate, promovendo aí a sua locomoção, e um na transversal, circulando o corpo da alga, e o batimento desses flagelos faz esses dinoflagelados se movimentarem rodopiando. Daí o nome do seu grupo ser dinófita, as algas que
giram, que rodopiam. A palavra dino quer dizer rodopiar. Então, o nosso grupo aqui, só por essa última característica, a gente já levaria a resposta da letra C, pois maré vermelha é um assunto muito falado e sempre atribuído aos dinoflagelados, também conhecidos como algas de fogo, pirrófitas, por causa de algumas terem coloração avermelhada. Bom, as euglenofitas são algas verdes unicelulares, normalmente dulcícolas, que vão também apresentar um hábito alimentar heterotrófico. Então, elas poderiam ficar aqui meio que confundindo vocês. Os criptófitas são um conjunto de seres unicelulares, né, de algas unicelulares, que têm flagelos parecendo bárbulas, cheias de pequenas projeçõezinhas nos flagelos que parecem as bárbulas de um inseto, por exemplo. As rodófitas são algas vermelhas, que podem ser pluricelulares também, e os bacilariófitas são conhecidos como diatomáceas também, é um grupo de algas unicelulares que compõem o fitoplâncton e que têm uma carapaça de sílica dividida pela metade, parecendo um barquinho, como a gente vai ver na questão 3. Tá bom? Então, é isso que a gente tem para a questão 2. A questão 3 vem mostrar esse grupo de algas. As algas que são unicelulares, que se caracterizam por apresentar uma parede dividida em duas metades, chamadas de frústulas, que se encaixam como se fossem uma placa de Petri. A placa de Petri é aquela placa de vidro do laboratório que uma se encaixa na outra. Tá? E aqui a gente está vendo isso, ó. Aqui a gente está vendo aqui, ó, de sílica, de óxido de silício, aqui, ó, um dos componentes da areia e do vidro, tá? Que forma essas duas carapaças que se juntam aqui, ó, ao redor dessa alga. A gente vê aqui as partes verdes, denominados cloroplastos, tá? Mostrando que ela faz fotossíntese, faz parte também do fitoplâncton marinho. Tá? São importantes componentes do fitoplâncton e são organizadas no grupo do quê? Das bacilariófitas, também conhecidas como dinoflagelados. A penúltima questão de hoje fala sobre, né, o reino protista inclui algas e protozoários. Mostra aqui para a gente, né, que o reino protista ele é heterogêneo, ele inclui tanto algas e protozoários. Esses organismos, nas classificações mais antigas, eram considerados como pertencentes ao reino vegetal e animal, respectivamente. Assinale a alternativa que apresenta a justificativa correta para a inclusão desses diferentes protistas no mesmo reino. Então, independentemente deles serem diferentes em alguns aspectos, eles têm algumas coisas em comum. Por exemplo, nem as algas nem os protozoários conseguem formar tecidos. Mesmo as algas, tecidos verdadeiros, com divisão de trabalho, que a gente conhece nos animais, por exemplo, e nas plantas. Tá? As algas maiores, as algas pluricelulares, elas são aglomerados de células, mas as células elas têm que fazer basicamente todas as funções que elas fariam se estivessem sozinhas, tá? Só que ali agregadas, formando aquela alface do mar, por exemplo, que é um exemplo de alga pluricelular. Então, a gente vai analisar aqui, ó. Ambos são simples, sim, mas nem todos são unicelulares. As algas podem ser pluricelulares. Ambos são simples, sim, na organização da forma, em comparação com plantas e animais, sendo as algas autotróficas e os protozoários heterotróficos. Ó, eu gostei dessa resposta aqui. Parece ser a resposta verdadeira. Né? Vou marcar ela aqui por enquanto e vou avaliar as outras para ver se não tem uma assim que se encaixa melhor. Mas acredito que não. Ambos apresentam parede celular. Protozoários parecem mais uma célula animal sem parede celular. Ambos apresentam parede celular, também vou tirar isso daqui. Tá bom? Ambos são pluricelulares. Tá? Só as algas têm representantes pluricelulares. E assim, com um pouco da característica de cada um, eu pude perceber que a resposta é realmente letra B. Na última questão de hoje, vamos falar da maré vermelha, numa notícia que mostra o seguinte: maré vermelha deixa o litoral em alerta. Uma mancha escura formada por um fenômeno conhecido como maré vermelha cobriu ontem uma parte do canal São Sebastião e pode provocar a morte em massa de peixes. A Secretaria do Meio Ambiente de São Sebastião entrou em estado de alerta
O risco para o homem está no consumo de ostras e moluscos contaminados que podem ainda conter alguma toxina aí. Como a gente viu, os dinoflagelados, também conhecidos como pirrófitas, né? E pirro vem aí de fogo, porque alguns têm coloração vermelha, tá? Podem se proliferar assexuadamente graças ao excesso de nutrientes na água, que pode ser trazido inclusive pela poluição com esgoto. Tá? Então, a gente tem aí a maré vermelha causada por quem? Pela proliferação de algas macroscópicas. Macroscópicas não, elas são unicelulares, por isso são microscópicas. Proliferação de bactérias, a gente viu que são algas que são as causadoras da maré vermelha, e não as bactérias. Crescimento de fungos, como vimos, fenômeno da maré vermelha associado a algas. Proliferação de líquens. Líquens são uma associação entre fungos e algas e não estão relacionados, apesar de serem formados por algas unicelulares, ao fenômeno da maré vermelha. Por isso, a única resposta que nos sobra é a letra E. Né? É a explosão populacional de algas unicelulares do grupo pirrófitas ou dinoflagelados, componentes do fitoplâncton, né? Que ficam ali boiando no mar. Ali. E elas acabam liberando toxinas que afetam a fauna vizinha. Está de acordo com o texto, né? Que falou de mortalidade de peixes. Tá? Então, a fauna aquática pode ser afetada. E assim, a gente consegue, com essas 5 questões, ter uma visão um pouco mais geral, né, desse reino protista, dessa heterogeneidade do reino protista e um pouco, né, sobre os grupos de algas. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe o seu joinha e eu te aguardo semana que vem para a última semana do PET 4, tá? Um abraço e até a próxima.